Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Provérbios 8, verso 7. Olha, este verso é muito lindo, né? Aqui o escritor diz, a minha boca fala a verdade. Porque, sabe, a maldade causa repulsa nos meus lábios. Essa que é a questão, né? A gente tem que buscar a verdade sempre. E a gente fica mais confortável com a verdade. Quem usa muito a mentira acaba ficando confortável com a mentira e vive num mundo de aparência, num mundo que se engana a si mesmo, né? A mentira é tantas vezes repetida que ela parece ser verdade. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria imensa receber você todos os dias, porque a nossa visão é estudarmos a Bíblia todo dia, um capítulo. Já é a terceira vez que a Igreja Adventista propõe esse estudo, esse processo de estudar a Bíblia, e muitas pessoas têm amado essa maneira de... Não estamos inventando a roda, né? Bom, nós estamos no Spotify, no Deezer, no NT Play. São maneiras de você entrar em contato com o programa Reavivados por Sua Palavra. Um dia, um capítulo novo para você estudar. E estamos no YouTube também. No YouTube nós temos mais de 400 mil. Vamos chegar a 500 logo, logo, viu? Para a honra e glória de Deus. E a gente fica muito feliz. Encontrei-me com o pastor Fávero, que começou o programa aqui em Salmos, foi até Malaquias. Depois eu peguei de Lucas para frente. Mas ele estava muito animado e nós vamos ter um cenário novo aqui daqui umas semanas. E eu quero convidá-lo para estar comigo aqui para a gente relembrar alguns momentos do Reavivados e estudarmos pelo menos 1 ou 2 capítulos juntos aqui. É uma bênção de Deus, uma bênção. Se não está inscrita no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva lá e copie o link para você poder mandar para os seus amigos. Se você ainda não é Anjo da Esperança e gostaria de saber mais sobre este ministério de apoio à Rede Novo Tempo, que está um número telefônico para você entrar em contato. São os Anjos da Esperança que nos apoiam para que preguemos o Evangelho em português, espanhol, para todo mundo através da rádio, TV, mídias sociais, estudos bíblicos. Aí está o número então para você se tornar um anjo, uma anja, um anjinho da esperança, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança a gente está oferecendo para você esta revista. São 8 temas de mulheres que foram marcadas pela fé. Não é uma revista para as mulheres somente, é uma revista para todos. Você vai aprender aqui lições incríveis destas vidas que estavam ligadas a Deus. Um outro número telefônico aqui para você entrar em contato. Você vai receber dentro de alguns dias. Enquanto você espera, você pode recorrer ao WhatsApp. Olha aí, aqui está o número, é outro número. Você escreve, quero fazer o curso, ou Vida Espiritual. Ali, botou o nome do curso, começa a receber imediatamente as mensagens, você responde, envia, parou, daqui um dia você pega de novo, 2 dias lá no metrô, no ônibus, numa viagem, esperando. Não é em qualquer canto aí na sua casa você pode fazer esse curso e é imediato, tá bom? Espero que você opte por fazer também este curso Vida Espiritual. Eu fiz, gostei demais, é muito bacana, é muito bonito e simples também. Bom, hoje vamos estudar o capítulo 18, é uma sequência, né, do 17 ao 21, que falam dessa derrocada do povo de Israel e tantas coisas mais. O capítulo 18 ainda fala de Mica, que vimos ontem. Aí você vai saber mais sobre ele. Fique aí, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. É muito bom estudarmos a Bíblia um capítulo a cada dia. Não esqueça de colocar isso dentro do seu programa, né? Se a gente não faz esse programa todos os dias, o outro lá, o da concorrência, o inimigo, ele já tem um programa prontinho para você. Antes de sair de casa, já tem. Então saia com a palavra no coração, tá bem? Vamos lá para o capítulo 18.
Quase que eu falei 18 aqui, que temos pessoas de outras nacionalidades aqui conosco. Mas esse capítulo 18 é um capítulo interessante, viu? Ele tem algumas informações que nos ajudam a entender melhor a sociedade, mas havia uma confusão na sociedade. A primeira coisa que ele vai falar aqui é que naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia rei. Então, é o que a gente supõe, 17 ao 21, estavam antes desse período, foram escritos antes do período, inclusive, dos juízes, pelo um fato que vai acontecer aqui com a tribo de Dan. Mas no capítulo anterior eu não li, mas há um verso mais contundente do que esse, o verso 6, 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Sem rei no coração, a gente também não faz o que é bom, mas faz aquilo que acha que é correto. Na minha opinião, eu acho isso, eu acho, Deus, mas eu acho, a oração tal, mas eu acho que isso, né? Quando a gente se refere a assuntos espirituais, a gente tem que ter uma fonte. A fonte é a palavra de Deus. Essa é a fonte. Eu tenho que me dobrar diante da palavra. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Quando a gente começa a dizer, olha o que eu vou falar aqui, é muito sério agora. Quando a gente começa a dizer, essa parte aqui, foi inspirada, tal, mas é para aqueles dias, não é para nós. Não, essa questão aqui não é diferente. Essa aqui não, essa aqui não é. Quem sou eu para escolher o que é e que não é inspirado por Deus? Não é? Há textos que a gente vê aqui, não, mas esse texto aqui não está condizente, porque essa é a palavra que Deus nos deixou. Se Ele deixou desse jeito, dessa maneira, então é isso que nós devemos ter. A gente tem que se aprofundar na palavra de Deus. E a sociedade israelita estava vivendo um caos total, a família, o ministério, como nós já vimos aí no capítulo 17. Mas agora a sociedade, olha o que acontecia com a tribo de Dan. Bom, primeiro essa questão do rei, né? Sem rei no coração, não tem reino, né? Cada um faz o que quer. Então, vejam que coisa interessante. É a tribo, ainda no verso 1, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Isso aqui não é uma verdade, né? Porque Deus designou um pedaço para cada um. E Caleb foi colocando ali. É como se eles tivessem sido excluídos. É que o território que eles receberam, eles não conseguiram expulsar os inimigos ali. Porque essa ordem era bem clara, vai lá, expulsa os inimigos, a terra é sua, é minha terra, eu estou dando para vocês. Então Dan não fez isso, ele não expulsou, não usou o poder de Deus para expulsar. Eles passaram o Jordão e os muros de Jericó caíram. Não teve uma ação humana, a não ser tocar a trombeta, mas tocar a trombeta e gritar para um muro tão forte, tão alto, não é um método muito legal. Quem derrubou o muro foi o poder de Deus. Assim como Sansão, não era a força, não era o cabelo. Era o poder de Deus. Quando ele queria. Quando ele desejava. Deus, né, no caso. Mas aqui, então, eles começaram a procurar uma terra. Vamos procurar uma terra para a gente chegar lá. Fácil. E foi exatamente o que aconteceu. Eles saíram, verso 2 diz que eles enviaram 5 homens, entre todos da tribo de Dan, não é? Homens valentes. Você lembra um pouquinho dos espias, né? 12 homens, um de cada tribo, homens valentes, como Josué e Caleb, que estavam ali, foram positivos, os outros não. Bom, mas eles foram buscar a terra. Eles viviam em Zorá e em Estaol, e eles precisavam explorar. Eles precisavam de um território maior, porque eles não conseguiram tirar os inimigos da sua terra. Chegaram à região montanhosa, o verso 2 de Efraim, até a casa de Mica. Olha o Mica aí de novo, né? Como Deus é. Esse era o significado dele. E ali pernoitaram 5 homens. Estando eles junto na casa, reconheceram a voz do moço. Que moço? O levita.
Lembra que o levita foi contratado para ser sacerdote? Da casa dos deuses particular, não é? Uma casa particular de adoração, onde havia uma estola sacerdotal e outros deuses mais, fundidos, feitos à mão e etc. Era a igrejinha, era o santuário falso, paralelo de Mica. E agora estava feliz porque ele tinha um sistema de um levita. E ele disse, Deus está agora conosco, Deus vai me abençoar porque um levita está aqui. Não tem isso, não tem mistura do erro com... É água e óleo. Não se mistura isso, água e óleo. Como é que um levita vai cuidar de um processo religioso idólatra? Não deveria, mas infelizmente houve essa mistura em Israel. Em várias outras coisas, no casamento, né? Casamento de judeus ou de israelitas com as mulheres dos inimigos vencidos, que traziam seus deuses para casa. Então Israel tinha essa determinação, ninguém deve ter deuses em casa. E nenhum sistema sacerdotal. Os sacrifícios devem ser feitos lá. Há um sistema sacerdotal por ali. E eles ouviram a voz, o que você está fazendo aqui? Eu estou contratado, sou assalariado aqui. Olha, eu procurei um lugar, como é que era a frase lá? Um lugar onde melhor me parecesse. E olha, vim para cá, fui contratado para cuidar dessa casinha. E eles pernoitaram ali, ficaram por ali. Ele disse que cuidava de tudo e tal. Então, faz o seguinte, você é sacerdote, consulta a Deus se a gente deve ir para Laís. Nós queremos ver, espiar a terra, para ver se podemos nos apropriar da mesma e ter um lugar para estabelecer o nosso povo. E foi o que eles ouviram. Olha, Deus disse que pode ir. Não sei que ligação, né? Eu não sei se esse homem jogava os dados ali, ou pedras, para dizer, bom, se essa pedra sair, se aquela virar, se aquela tiver isso, então Deus está falando sim. Se ele fazia um urim e tumim improvisado, que ficavam na estola sacerdotal, urim, tumim, sim e não. De alguma forma esse homem tinha uma ilusão de que Deus estava respondendo. Não, vão para lá, sim, vão para lá. Ele disse que vocês têm que ir. Bom, partiram os 5 homens, chegaram a Laís e viram um povo que estava seguro. Eles não tinham assim uma visão de pessoas brutas, pessoas de guerra. E também eles estavam longe dos sidônios, não tinham nenhum trato com outros povos, para que se houvesse uma luta, uma guerra, os outros povos viriam ajudá-los. Então, eles pesquisaram tudo isso ali. Chegaram num lugar onde as pessoas não tinham nenhuma ligação com outros povos, guerreiros. E eles olharam e disseram, olha, é aqui mesmo. Achamos o lugar, vamos voltar. E eles voltaram. Voltaram e disseram, olha, vamos arrumar tudo, vamos embora. Arrumaram 600 homens valentes, 600 homens valentes. E saíram. Nós vamos conseguir a nossa terra agora. Saíram armados, diz o verso 11, 600 de Zorá e Estaol, subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Bom, chamaram aquele lugar com outro nome. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e quem morava ali em Efraim? Mica. Foram à casa de Mica. E esse capítulo aqui é uma confusão na sociedade, tem cobiça, tem violência, tem arrombamento, invasão, roubo, intimidação. É um capítulo bem pesado aqui. E ele aparece aqui. Eles foram até a casa de Mica, né, esses homens para espiar, eles invadiram a casa, os 600 homens ficaram à porta intimidando, eles arrombaram a casa, pegaram, verso 17, as imagens de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, as imagens de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada, olhando tudo aquilo, aqueles 600 homens, e ele disse assim, mas o que estão fazendo aqui? Verso 18. Verso 19, cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco para ser nosso sacerdote.
Não é melhor ser sacerdote de um povo do que de uma pessoa? Eu quero estar... Olha aqui a frase dele, lá no 17:8, onde melhor me parecer. Então aí eu vou ter condições maiores. Olha, você de um povo, sacerdote em vez de um Deus. Então ele mesmo ajudou no roubo. Ele mesmo ajudou. E houve uma migração. O verso 21 diz que, tendo posto diante de si os meninos, o gado de seus bens, partiram. Eles estavam indo de uma forma de migração, não era só para conquista. Eles estavam levando mulheres e crianças para lá. Para ocupar a terra, uma terra que não mostrava resistência, nada. Então, Mica correu atrás. Escuta, amigos, eu que fiz esses deuses. Olha o tipo de gente, né? Eu que fiz esses deuses. Como é que vocês estão levando os meus deuses? Não zomba dele, não. Porque a gente faz a mesma coisa. A gente cria os nossos deuses. Pode ser uma casa, um bem qualquer, um carro, pode ser uma pessoa, o marido, a esposa, um namorado, namorada, um amigo. Pode ser igreja. Tem muita gente fazendo a igreja de ídolo. A igreja, uma pessoa, um pastor, uma pastora, um líder religioso. Eu faço de líder. Aliás, eu faço de meu objeto de adoração. Faço isso. Ele disse assim, eu que fiz esses deuses? Como é que vocês estão levando meus deuses? Por aí disseram o seguinte, ó, é melhor você não falar isso aqui, porque esses 600 homens, tem gente aí muito ruim, viu? E eles podem ficar bravos e acabar com vocês. Então vai para casa. E ele foi para casa. Não tinha conversa ali, não dava, o cenário era muito ruim. Eles entraram na cidade de Laís, mataram todas as pessoas, foi um homicídio. Um homicídio. O povo estava quieto ali, tranquilo, foram lá e mataram a todos. Violência. E aí diz aqui no verso 30, os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas, então esse é o nome do levita aqui, e Jonatas, filho de Gerson, ele era da tribo, ele vinha da descendência de Arão. E Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes na tribo dos danitas até o dia do cativeiro. Foi todo o tempo. Eles ficaram como sacerdotes até o cativeiro, que foi a Síria que os derrotou. Não é? Assim, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. A casa de Deus estava em Siló, eles deviam ter ido para lá, mas eles tiveram seu próprio santuário, a casa de Deus, o seu sistema sacerdotal. Nós precisamos adorar a Deus sobre todas as coisas. Não precisamos adorar seres humanos ou pessoas, ou adorar situações, bens, sistemas religiosos. É somente a Deus, somente Deus merece a nossa adoração, o nosso louvor. Cuidado com os deuses que você tem feito. Nós temos essa mania de fazermos deuses para a nossa adoração. Cuidado. Cuidado. A TV às vezes tem sido um deus, onde toda a família só fica reunida, nem conversa na janta, no almoço. Por ali, só fixamente olhando para aquele Deus. Essa é a nossa luta, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos, ao contrário de Mica, de Jonatas, que foi o seu sacerdote, daquele povo que matou indiscriminadamente, ocupou uma área que não era sua, por não ter tirado o inimigo da área que lhe pertencia, nós pedimos a Tua bênção para que adoremos somente ao Senhor, que tenhamos a sensibilidade para descobrir esses deuses que estão atrapalhando o nosso relacionamento contigo. Dá-nos essa bênção para a família também, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê novamente, agora com o capítulo 19, o 19 é amanhã. Até lá. Juízes capítulo 18 contém uma história repleta de incoerências. Primeiro, ela continua descrevendo a vida de Jonatas, um levita que aceitou ser sacerdote de uma religião pagã criada por Mica. Em seguida, surgem homens da tribo de Dan em busca de novos territórios para seu povo. Ao encontrar o levita, eles o pediram para consultar o Senhor para saber se teriam sucesso em suas conquistas.
Apesar de estar vivendo em desacordo com a vontade de Deus, o levita respondeu no verso 6 como porta-voz do céu. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. O texto bíblico revela um homem distante da vontade de Deus, falando em nome de Deus, sem a aprovação de Deus. Porém, o interessante é que de fato os guerreiros da tribo de Dan saíram vitoriosos na conquista de novos territórios. E contentes com as palavras do sacerdote, eles retornaram à casa de Mica e roubaram o ídolo e convenceram o sacerdote pagão a se tornar o líder espiritual de toda a tribo. O verso 30 declara: Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gesso, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Donitas até ao dia do cativeiro do povo. Embora seja muito estranha toda esta história, no restante do livro percebemos que o objetivo da narrativa do capítulo 18 é mostrar que o povo estava sem liderança espiritual e por isso estava desorientado. Porém, existe um segundo ponto que podemos refletir. Esta história nos mostra que nem sempre o sucesso é sinal da aprovação divina. Uma teologia errada pode levar a uma vida bem-sucedida diante dos padrões humanos, mas isso não significa que ela tenha a aprovação de Deus. Por isso, não podemos medir uma teologia pelo sucesso material que ela traz a seus seguidores. Antes, precisamos ver se os ensinos que ela traz são coerentes com a palavra de Deus. Afinal, vale lembrar que muitos bem-sucedidos aos olhos do mundo são miseráveis aos olhos do tribunal divino. E muitos que aos olhos dos homens são mal-sucedidos têm herança garantida nas mansões celestiais.